Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Passou pelas provas e pelos testes. Todos os verdadeiros crentes também serão provados e testados. Jó passou pelas provas e pelos testes. Sem dúvida alguma, Deus estava escrevendo essa grande Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. E homens, como também mulheres, foram tomados de uma maneira até aparentemente impiedosa por Deus, para ficarem nas Escrituras como tipos, como exemplos, como modelos. Homens que sofreram terrivelmente. Isto pela própria vontade de Deus em escrever a sua Bíblia. Agora, meus ouvintes, até com uma certa razão, os céticos, os incrédulos, insultam a Deus nesse sentido. Um certo crítico alemão criticou o profeta desta era em um de seus livros, porque o profeta de Deus era usado poderosamente para curar os enfermos, libertar os oprimidos, paralíticos, cegos, cancerosos e em ressurreição de mortos. Ele disse: como pode esse Deus deste William Branham fazer isto, enquanto ficou de braços cruzados, quando seus fiéis nas eras passadas, na era negra, foram lançados nas arenas, queimados vivos, tragados por leões e toda sorte de martírio. E agora, esse Deus do William Branham se compadece do paralítico, se compadece do cego, ressuscita um morto. Ora, mas com razão São Paulo disse que a sabedoria deste mundo é loucura.
Deus estava escrevendo a sua Bíblia. Você diz assim, pensa dessa forma. Se você vivesse naqueles dias e pudesse escolher, você escolheria o lugar de Jó, ser um Jó, que tinha tudo nas mãos, tudo à sua mercê, sendo reto diante de Deus, e de repente ser entregue a Satanás. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo mandou que a igreja entregasse um rapaz, um membro da igreja, que estava vivendo com a sua madrasta. Portanto, tinha que respeitá-la como mãe. E ele estava vivendo em adultério com ela, sendo um crente da igreja de Corinto. Paulo repreendeu a igreja e mandou que ele fosse entregue a Satanás. E nós constatamos que vários homens de Deus, como Jó, foram entregues a Satanás pelo próprio Deus. Jó não havia coabitado com sua madrasta, não havia cometido incesto, não havia pecado, não havia matado nem roubado. E por que ser entregue a Satanás? Se entrega a Satanás, é quem está vivendo em pecado. Por isso, depois de seus filhos serem tirados, seu gado, suas fazendas, então os membros da igreja, que não pecaram, entre aspas, que não ficaram leprosos, os amigos de Jó, vieram e acusaram-no de ser um pecador secreto. Porque a lepra na Bíblia Sagrada significa exatamente pecado. Então, Jó, você com esta vida boa, aparente, no entanto, um pecador secreto, hein? Traiu até a nossa amizade. E procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. Estou comentando isso, como vocês todos sabem, baseado sempre em uma das mensagens do profeta desta era. Eu tenho o dom, sou pregador de improviso, mas para minha segurança, eu sempre tenho uma mensagem do profeta desta era como base. Ele sabia. O importante de tudo, meus ouvintes, é o que Jó sabia a respeito de si mesmo. É como Maria. Maria estava sob escárnios. Se não fora José ser um homem temente, justo, predestinado para aquilo, Maria teria sido repudiada e até mesmo apedrejada de acordo com a lei. A Virgem Maria apareceu grávida. Agora, notem o seguinte: Maria sabia de quem era o filho. Jó sabia que ele tinha cumprido todos os requisitos de Deus. A viúva lá de Serepta de Sidom sabia que ela não estava vivendo em iniquidade quando ela estava enfrentando aquela terrível prova. Sim, isso é verdade. Portanto, ela estava certa de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Nós tivemos um trecho aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, com São Paulo dizendo: não vos sobreveio nenhuma tentação. E essa tentação aqui é uma prova para o cristão. Ao invés de ser um prato apetitoso, é uma prova. Tentação senão humana. Humana.
nós somos tentados humanamente só. Nós não somos tentados a prevaricarmos espiritualmente, a criarmos ismos, doutrinas fornicárias e participarmos do cálice da fornicação, da grande prostituta com os reis da terra nesta era. A tentação que vem sobre o cristão é exclusivamente humana. Continua o apóstolo: mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que a possais suportar. Agora, veja, enquanto Satanás pudesse fazer com que Jó cresce que sua enfermidade era o seu Deus fazendo, ele teria derrotado a Jó. Porém, quando Jó uma vez atingiu essa revelação de que não era Deus, você tem que conhecer uma coisa muito profunda que talvez ninguém nunca te ensinou. Deus tem duas vontades, uma permissiva e a outra é a vontade perfeita. E a maioria do povo chamado cristão vive sob vontade permissiva de Deus. É aquele pai que diz, não faça, mas o filho fica em cima. Até que aquele pai diz, vai, Absalão, vai, Balão, vai. Você está querendo, não é? Então vai. Essa é a vontade permissiva. Minha filha, eu não quero, porque eu vejo que você vai cair num abismo. Esse casamento não tem futuro para você. Mas você quer? Já te mostrei tudo. Eu posso passar um filme do que você vai sofrer, mas você quer a si mesmo? Então vai. Eu faço o casamento. Eu vou comprar as melhores vestes para você. Isso quer dizer, eu vou te abençoar. Eu vou te dar dons. Eu vou derramar chuva e sol. Eu vou te abençoar. Sim. Ela estava enganado. Satanás estava enganado. Ele teria que estar enganado realmente com aquele crente. Jó tinha a revelação de que não era Deus. Ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. Não era Deus fazendo, era Satanás quem estava fazendo. Porque somente Satanás adoece. Somente Satanás faz com que o homem beba vinho, cerveja, cachaça. Somente Satanás faz o homem fumar, ingerir através do seu próprio suor, seu dinheiro, viu? O alcatrão e a nicotina para ele causar um câncer. Somente o diabo é quem faz isto, não é Deus. Mas Deus criou o homem com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolher. Portanto, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, no seu corpo físico. É demonologia em estado físico, é o demônio no estado físico. Mas ele não pôde tocar em sua alma. Eu prefiro estar ao lado de um Jó, exalando mau cheiro, porque Satanás tocou na sua carne, tocou no seu nome, tocou na sua honra, do que estar com Elifas, do que estar com um daqueles amigos de Jó, pelos quais o próprio Jó teve que orar depois. Nós devemos sempre observar isso. Deus é completo em três. Nós temos de conhecer essa numerologia
não sobre essa superstição agoureira que existe no mundo, como 13, sexta-feira 13. Quer saber uma coisa? Eu nasci dia 13 e gosto do 13. Eu gosto do 7. 7 não é conta de mentiroso. 7 é conta de Deus, é perfeição. Quem criou essas superstições foi a grande prostituta mãe das meretrizes. Essas superstições de número, de meses, de dias, de coisas, de feitiçarias, de macumbaria, de tantas outras coisas. 3. Primeiro estado de Jó. Bom. Ou o presente. Horrível, lastimável, desprezível, insuportável até pela sua esposa. Abandona esse Deus, amaldiçoa-o, disse a sua esposa. Ele disse, o seu lugar é entre as loucas. Quem gostaria de estar ao lado de Jó, ou estar como Jó? O profeta desta era disse, oxalá que a igreja nesta era estivesse na condição de Sansão, com os olhos furados, e pudesse orar aquela grande oração, somente uma vez mais, Senhor. Mas vai para a terceira fase. Deus não é completo em 3, se tratando de 3 pessoas distintas, mas sim de 3 manifestações. Vá para a terceira fase de Jó, sendo ele a mesma pessoa, uma única pessoa, como Samuel reunia em si os 3 ofícios, mas o povo queria pessoas distintas. O povo quer pessoas distintas. Eles não querem um Jesus, Deus, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não querem um Jesus que é o alfa e o ômega, que é o primeiro e é o último. Mas aí está, vamos para a terceira fase. Se põe a condenar aquele que está ali, sob uma vontade permissiva de Deus, mas por não discernir o corpo do Senhor, se Elifas, aquele outro, discernisse o corpo do Senhor, nunca teria ao amigo, ao irmão Jó, como um pecador secreto. Isso é verdade, Paulo disse, por não discernir o corpo do Senhor. Toma-se da comunhão, da ceia indignamente. Por causa disso, há muitos fracos, doentes e que dormem. E o pior é que não sabeis. Dá para raciocinar, parar, ver que isso não é leite desnatado. Vocês sabem, todo mundo sabe. Os pregadores sabem. Eu conheço alguns reverendos que dizem, um deles já me disse, um grande pregador disse, olha, sabe de uma coisa, eu inspiro as minhas mensagens no seu programa. Eu ouço o seu programa e me inspiro através de suas mensagens. Permita-me dar esse testemunho. Mas preste bem atenção. Nós vamos responder no dia de juízo por escondermos o talento que Deus nos deu. E sabe, o maior talento que Deus deu para os pregadores nesta era é a mensagem de William Marion Branham. Eu conheço grandes pregadores internacionais que acompanharam o irmão Branham, que pegaram suas mensagens e começaram a escrever e pregarem no mundo todo essas coisas lindas sem apresentar o talento. Eles não querem receber galardão de profeta. Eles não querem ser condecorados naquele grande dia. Por que esconder? Não escondem Finney. Isso que é falta de ética, tem que citar o autor. Não escondem Martinho Lutero, não escondem John Wesley, não escondem Moody, D.L. Moody, não escondem tantos outros
E por que escondem William Branham? Por que tem suas literaturas escondidas? Mas não tem importância. Ele pregou uma mensagem chamada O Senhor Lírio. Ele sai do lodo, cresce, embeleza, dá aquela flor mais linda. Todos que passam ali se beneficiam dele. As abelhas vão lá e tiram aquilo que é seu para fabricar o mel. E ele não reclama. É assim também o poço artesiano. Ele não reclama se uma cobra vai ali e bebe dele. Se uma zebra, se um cavalo, se uma porca, se uma águia, se uma pomba limpa, branquinha, vai lá e toma dele. Ele não faz diferença. É assim também Deus. Tem uma coisa, as lagartixas não param lá. Os girinos não param por causa da pressão. Tem que beber mais embaixo. É onde a água empoça. Tem que ficar nos poços, denominados, estagnados. Por que não deixar correr? Por que não sair da era da carroça e passar para o automóvel? E passar para o avião, para o supersônico, para a espaçonave? Ah, mas por quê? Que medo é este? Minha irmã, meu irmão, você, irmã, tem sido provada. Meu irmão, você tem sido provado. Provações maiores virão. A igreja primitiva foi tão provada. Quando chegava a notícia, olha, Pedro está preso, já cortaram o pescoço de Tiago, porque João é o amor, Pedro o poder, Tiago a justiça, por isso amputaram o seu pescoço. E veja a sua carta, justiça do empregado, do patrão, do servo, a justiça. Agora o Pedro, o nosso irmão Pedro, vai ser imolado amanhã cedo. Era a prova da igreja. O próprio Senhor, nosso Senhor Jesus, foi crucificado. Que faremos agora, a caminho de Emaús? O nosso Paulo está preso e ele já escreveu, já se despediu. Quanto a mim, estou sendo oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei a boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Veja como ele encerra o assunto. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor é provado. Hoje nós não temos cadeias para os pregadores da mensagem do dia. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas há muitas coisas que entristecem a igreja. Há muitas coisas. Há muitos em prisões. Eu, o preso do Senhor. Jó diria, eu, o leproso do Senhor. Eu, o leproso do Senhor. Oh, que Deus te abençoe. Espere mais um pouquinho, coração magoado, porque o último estado, o terceiro vem aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé,
com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda glória tem um preço, sem dúvida alguma. Para se alcançar qualquer coisa nesta vida, paga-se um preço. E preço não quer dizer somente dinheiro. Dedicação, apreço, vida, critério, caráter, abnegação e tantas outras características, tantos outros predicados, tantas outras virtudes pagam o preço da glória. Para começar, o poder sem caráter é diabólico. O homem que entra pela janela, isto quer dizer que alcança as coisas sem o devido preço,
alcança a glória, seu devido merecimento, é um farsário. E tem uma coisa, quando ele for descer, ele descerá como subiu. Sempre devemos observar isto com atenção. Descer como subiu. Alguém disse de alguém presunçoso, fraudulento, que teve que descer. Ele disse exatamente isto. Se tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. É próprio, é natural que o homem tenha que descer, mas contanto que ele desça como subiu. É natural, principalmente se tratando do homem de Deus. Aquele homem que começa com humildade, com sofrimento, que não chegou lá em cima à custa do suor dos outros, da fama dos outros, que não chegou lá em cima de carona, mas pelos seus próprios esforços. É claro que todos nós somos ajudados, tudo tem o seu lugar, mas não como alguém que cospe no prato que comeu. Sim, os ouvintes estão entendendo porque isso é para o bem de todos nós. O jovem, a criança, deve pensar no seu esforço próprio, na sua boa vontade, no seu critério. Porque se temos de vencer, nós temos que lutar. E por isso existe aquela grande oração daquele evangelista. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Meus ouvintes, na verdade Deus faz tudo por nós. Nós temos um exemplo nas Escrituras, no ministério de Jesus, muito importante. É quando ele chegou junto ao túmulo de Lázaro, que jazia 4 dias no sepulcro. Ele disse: tirai a pedra. Ora, tirar a pedra, colocar pedra, enterrar, é coisa que o homem pode fazer. Matar é coisa que o homem pode fazer. Matar o nome, difamando, desonrando. Colocar pedra é coisa que o homem pode fazer. E o homem pode também tirar a pedra. Portanto, ele disse: tirai a pedra. Porque ali, até então, era coisa de homem para homem. Porque Jesus era totalmente homem, como também totalmente Deus. Então, como homens, vamos tirar a pedra. Tirai a pedra. Agora, o que vocês não podem fazer, eu, como Deus, vou fazer. Eu vou mandar ele sair para fora. Eu vou levantá-lo. E disse: Lázaro, sai para fora. Aquilo foi o suficiente. Então, meus amiguinhos, crianças, adolescentes, o profeta diz: como você quer que Deus te ajude a passar nas provas do final do ano, se você não estuda e depois quer colar na hora das provas? Isso mostra que não é bom o seu caráter. Se você passar,
você não é um vitorioso. Você não carrega aquela fibra, aquele prazer de ter vencido, de ter superado, de ter conquistado aquela provação. Você passou à custa de outrens. Então, há coisas que somente Deus pode fazer por nós. Há coisas que Deus faz por todo o mundo, para todos os homens, para toda a humanidade, como derramar chuva e mandar sol sobre justos e injustos, sobre o joio e sobre o trigo. Mas há determinadas coisas que Deus só faz realmente com seus filhos, para seus filhos. Mas todos nós não somos filhos de Deus? Não, não. Isso é o ensinamento da serpente. É doutrina da serpente. Todos somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nascemos do Espírito. E por isso clamamos, Abba, Pai. Porque essa é uma invocação que só os filhos tinham direito de fazer, não os servos. Abba, Pai. E esse Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Mas para começar, vem a eleição. E como Paulo afirma nas escrituras que citamos na abertura dessa programação, na epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que tivéssemos fama, personalismo, fôssemos grandes homens? Não, não, não. Deus se esconde e se revela em simplicidade, e os seus maiores eventos, suas maiores obras, sempre foram realizadas através de pessoas pequenas, gente pequena, gente simples, gente humilde. Então, São Paulo diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, quem é irrepreensível aqui nessa terra? Ninguém. Ninguém. Mas Paulo está deixando bem claro, irrepreensíveis diante dele. Acusações nós vamos ter sempre aqui. Eu tenho inimigos gratuitos. Você tem inimigos também. Eu sou acusado 24 horas por dia. Você também é. Mas acontece que você é defendido. Eu sou defendido, o Filho de Deus, o eleito, elegido desde antes da fundação do mundo, é representado junto a Deus. É irrepreensível por representação. É perfeito por representação. É pelo Abba, Pai. É pelo Espírito. É pelo ofício sacerdotal do próprio Deus, no Senhor Jesus Cristo. Alguém fez essa pergunta. Está bem, tudo isso é muito claro sobre Deus ser somente 3 ofícios e não 3 pessoas distintas. Mas o que me põe em dificuldade foi o que Estevão viu. Jesus ao lado do Pai, à destra do Pai, à direita do Pai. É exatamente isso, direita, destra quer dizer poder. O cordeiro é sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos enviados a toda a terra, os 7 mensageiros.
Isso quer dizer que durante esse período das 7 eras, ele estaria na intercessão. Na verdade, ele é leão da tribo de Judá. Não temas, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando olhei, não vi o leão. Eu vi um cordeiro sangrento com 7 pontas. Esse cordeiro sangrento com 7 pontas, isso é Apocalipse 5. É o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou, ele viu exatamente essa representação pela sua igreja durante os 7 períodos. Paulo faz aquela pergunta: pois bem, estamos na graça, então vamos abusar da graça, vamos fazer o que bem entendemos, porque ele está na nossa representação. Não. É justamente o que identifica o crente representado nos céus. Essa identificação do Filho de Deus está exatamente nisto, que ele procura honrar essa representação. Ele crê nessa representação, ele crê nesse advogado, ele crê nesse paráclito. Ora, isso é tão maravilhoso. Isso consola mais do que música, mais do que ritmos quentes, mais do que bola na rede, mais do que copo de cerveja, mais do que banho de champanhe. A comparação é rude, é insignificante. Isso consola mais do que o cigarro, mais do que a beleza, mais do que o sexo, mais do que a fama, mais do que o dinheiro. Isso que quer dizer mais de Cristo. Isso quer dizer o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, uma característica perfeita do eleito é a separação. Nós já vimos isto, que Abraão teve que separar-se de sua parentela. Vimos que Moisés teve que ficar separado. Paulo foi lá para o deserto da Arábia, separado de tudo. Nós estamos misturados. Nós somos pregadores, conversadores. É nos hotéis, é nos restaurantes, nos mini encontros. Nós somos uns meros conversadores, maledicentes, murmuradores. E depois queremos o poder de Deus, como dos apóstolos. Eu tenho uma frase escrita em nossos aposentos. Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Vamos repetir? Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Isso é Tiago, capítulo 3. O mestre começa ali em Tiago, capítulo 3. O mestre não começa no seminário. O mestre não começa em um dom de eloquência. O mestre começa em São Tiago, capítulo 3. Que ligação tem o mestre com a língua? Veja lá. A sua Bíblia, abra. Irmã, irmão. São Tiago, capítulo 3. Por isso que os grandes mestres, quando chegam na casca fina do gelo, estão se afundando, estão perecendo. Essa é a grande verdade. Mas os apóstolos eram de poucas palavras. Por isso o que eles falavam acontecia. Os apóstolos não tinham ouro nem prata. O dinheiro que o povo pegava, compungido pelo Espírito Santo, e colocava aos seus pés,
Eles não compravam carros novos, eles não compravam fazendas, eles não compravam edifícios para deixarem para a viúva. Eles não estavam preocupados com isso. Só que não havia nenhum necessitado no meio deles. Você sabe, meu ouvinte, que se a igreja não tivesse casada com o Estado, em fornicação com os reis da terra, nós não teríamos meninos de rua, nós não teríamos mendigos, nós não teríamos esse clamor terrível sobre a previdência social. Se a igreja fosse realmente o sal da terra, ela não teria ouro e nem prata, como São Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem, o coxo que estava mendigando ali há 38 anos, se pôs de pé, saltando e glorificando a Deus. Mas hoje os apóstolos de hoje têm que comprar rede de televisão, rádio e fazer esse evangelismo em massa. E nós temos aí um mundo de dinheiro enrolado em tudo isso. E Jesus me libertou, artista de rádio, de futebol, de cinema. Jesus. As taças de Deus misturadas no banquete de Belsazar com a escritura na parede, decretando juízo. Essa é a grande verdade. Eu fico com vergonha dos apóstolos, eu tenho vergonha do profeta desta era. Quão longe nós estamos de vivermos esta mensagem, porque eu posso ser batista, eu posso ser presbiteriano a contento, eu posso ser católico a contento, eu posso ser pentecostal de qualquer ala a contento, posso preencher o requisito de qualquer denominação. Mas essa mensagem não. Essa mensagem é aquilo que sempre foi durante as eras. É aquilo que Pedro disse: nesse caso, Senhor, quem poderá se salvar? Jesus responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É só Deus. Isso é questão de eleição. É questão de predestinação. Ser elegido desde antes da fundação do mundo. Porque a maior arena, o maior sofrimento que nós temos hoje é por não nos encontrarmos enquadrados nesta mensagem que pregamos. Ela é Deus. Ela é a palavra revelada. Essa que é a arena da era. Todo mundo está sofrendo os males da inflação, das dificuldades da vida. Todo mundo. Todo mundo está crucificado como os dois salteadores, um do lado, outro do outro. Mas o sofrimento, a angústia maior é conhecer a verdade. Por isso, nós temos que ter a revelação dessa representatividade, desse representante que está lá em cima. Por isso Deus pode usar um homem como tem nos usado e nós permanecermos simples, humildes. E a igreja não ter viúva necessitada, a igreja não ter nenhum menino de rua. Cadê a dispensa que as igrejas têm para as viúvas? Por que as viúvas da igreja têm que sair pedindo ao Estado, mendigando na rua? Cadê os diáconos da igreja para cuidarem das viúvas, dos necessitados? Eu digo, a minha igreja não mendiga o pão. Não pode. E não vem para ela por causa disso, porque nós temos uma junta de diáconos para julgar a cada caso especialmente. De acordo com a ordem da igreja, como São Paulo ensinou e o profeta de Deus ensinou. Mas as nossas viúvas não estão perambulando por aí, não. Não é tocando trombeta, não, mas por que os diáconos foram instituídos lá na Bíblia Sagrada, na igreja primitiva? Para quê e por quê?
para serem cabos políticos? Quão longe estamos do alvo. Mas nós vamos parar por aqui. Quem sabe Deus nos permite continuar. O Senhor te abençoe. O Senhor testifique dentro de você da sua eleição, da sua predestinação, e você então crerá na representatividade do Cordeiro Sangrento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.